vamos ficar nesse capítulo 10, fechadinho, porque ele é um capítulo importante, trata muitos assuntos, e enfim. Bom, mas antes eu queria pedir um favor para vocês, se vocês podem comentar no vídeo se vocês estão compreendendo os estudos. Quem está aqui comigo desde o começo, ou mesmo se você entrou nesse vídeo agora e depois que você for até o fim, se você compreendeu, está compreendendo, está sendo fácil para você. Faça só um comentário, sim, compreendo, não compreendo, sim, está fácil, não está fácil, qualquer coisa nesse sentido, para eu ter um norte, assim, se eu estou no caminho certo, se de repente eu preciso melhorar, enfim, essas coisas. De qualquer forma, eu te peço também que curta, que compartilhe, que se inscreva no canal, e assim nós vamos seguindo, né, para a glória do Senhor. Então, capítulo 10 de Apocalipse, ele é um interlúdio entre a sexta e a sétima trombeta. Assim como João ele inseriu também, né, quando estava tratando sobre os selos, ele inseriu um parêntese entre o sexto selo e o sétimo selo, né, pulou do capítulo que estava, o sétimo selo foi lá para o capítulo 8. Aqui também nós vamos ver que a sétima, nós estamos na sequência das trombetas, né? Vimos no vídeo passado a quinta e a sexta trombeta, e aqui o capítulo 10, ele é um interlúdio, é uma pausa, para que depois seja anunciada a sétima trombeta. Então, João, ele insere este parêntese, né? E o seu propósito, na verdade, nesse interlúdio, né, a gente compreende e interpreta que ele quer acentuar, né, em toda a descrição que ele está fazendo, das coisas que ele está vendo, ele quer acentuar a proximidade do fim. Vamos ver no versículo 7 deste capítulo, nós vamos dar uma puladinha para lá, depois a gente vai voltar para o versículo 1. Diz assim: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então, a gente compreende que existem mistérios de Deus que ainda não foram revelados, né? E aqui nós estamos passo a passo, a Bíblia nos vai fornecendo as revelações dos mistérios de Deus. Lá em Deuteronômio 29 diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Então, até para outros assuntos bíblicos, coisas que não foram ditas na Bíblia, e às vezes as pessoas querem respostas, querem divagar sobre fazer estudos, achar respostas, às vezes onde não está na Bíblia, então não é para nós termos a resposta. Talvez um dia, na eternidade, o Senhor vai nos responder, mas existem coisas que não têm resposta, e porque elas estão encobertas e porque elas pertencem a Deus. Mas o Apocalipse, ele não é um livro de coisas encobertas, ele é um livro que fala realmente que é para revelar, né? Ele significa revelação. As coisas que foram ditas aqui são para ser reveladas, ok? E outra coisa que a gente sabe também, que Deus sempre fala antes com seus profetas. Tudo que está aqui, de certa forma, Deus já falou no passado para os seus profetas, no Antigo Testamento, de forma que não eram reveladas, mas aqui agora elas estão. Mas Deus falou e anunciou. Em Amós 3,7 diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os seus profetas. E embora nem sempre autorize, né, que contem aquilo que ele falou, e o que eles viram, para que fique guardado, né? Deus às vezes peça para que fique guardado até o tempo certo, como foi com o Daniel.
Daniel 8:26 diz assim: a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere ainda a dias muito distantes. Então veja bem que o que nós estamos vendo hoje se cumprindo já foi dito por Daniel. E ele, o anjo, quando trouxe todas as revelações para ele, inclusive o livro dele é um livro apocalíptico, né? É um livro assim escatológico do Antigo Testamento. Foi revelado para eles épocas, reinos que iriam passar, né? E até chegar o tempo do fim. Mas era para ficar ali ainda no tempo de Daniel, era para ficar preservado sem se conhecer o que significava tudo aquilo. Porque à medida que fossem acontecendo, então iam sendo revelados. E agora nós estamos no tempo do fim, que também foi dado para ele, né? Vamos continuar aqui. Muitas vezes nós não estamos prontos para receber as revelações. João 16:12, Jesus ele falou para os seus discípulos: tenho muito que vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Olha que interessante, né? O que será que Jesus ainda tinha para dizer para os seus discípulos e para nós também, né? Mas ele não disse, porque ainda não era tempo. Bom, lembrando também que muitas revelações dadas aos profetas para o futuro ficaram incompreensíveis, como eu já disse, né? Para eles, por se tratar de tempos muito longínquos. Lá em Daniel mesmo, que é o exemplo que eu dei para vocês aqui, mas vou dar a referência agora, já no capítulo 12, que é o último capítulo de Daniel, no versículo 8 e 9, diz assim: eu ouvi, Daniel falando, né? Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu senhor, qual será o fim destas coisas? E ele respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Olha que interessante. Para Daniel, as palavras foram seladas. Agora, no Apocalipse, elas são reveladas. Ok? Muito bem, então nós vamos começar agora, voltando, né, do versículo 1, e nós vamos ter que destrinchar este versículo para que nós possamos compreender passo a passo o que significa cada coisa, a Bíblia pela Bíblia, como é a minha proposta aqui, ok? Então, o versículo 1 diz assim: vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. Olha quantas informações nós temos neste primeiro versículo e nós vamos tentar compreender. Vamos primeiro pela palavra anjo forte. 3 anjos fortes aparecem no Apocalipse, porque no vídeo passado, no vídeo anterior, eu até fiz menção para vocês num versículo que usava a palavra anjo, porém na primeira parte se referia a anjo de Deus, e na segunda parte do versículo, quando falava anjo do Eufrates, né? Se você não viu o vídeo, vai lá ainda, os anjos do rio Eufrates, ele está se referindo a demônios. Então, mas a palavra usada é anjo, porque nós sabemos que tem os anjos de Deus e os anjos caídos, que são os demônios. Então, nós temos que analisar essas palavras para que a gente possa fazer uma interpretação correta do texto. Aqui, o João, ele fala que apareceu um anjo forte. Esse anjo forte, ele vai ter várias características que nos dá uma ideia de quem seja. Pode ser ou pode não ser, mas pelo menos nós temos um pouco mais, eu quero passar para vocês um pouco mais de informação sobre esse anjo forte. Então, o primeiro, né, como eu disse, 3 anjos fortes aparecem no livro de Apocalipse. O primeiro, ele procurou alguém para procurar o livro que estava na mão direita de Deus. E esse anjo forte, ele vai estar lá no capítulo 5, que é exatamente
quando vai se abrir o rolo, o livro e os selos, né? E quando é dito assim, quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? O anjo pergunta, né? E o João fala, não sei, meu senhor, o senhor o sabe, né? Então era o anjo forte que estava falando. O segundo anjo forte é este aqui do capítulo 10. E ele desce com a glória do céu e ele vem trazendo um livrinho aberto e ele vem trazendo vozes de 7 trovões. Então é um anjo poderoso, é um anjo glorioso, é um anjo especial. Vamos ver. O terceiro anjo forte mencionado no Apocalipse, ele anunciará com um gesto dramático a queda da Babilônia. Mas ainda não chegamos nele, ele está no capítulo 18 e nós, quando chegarmos lá, provavelmente nós vamos falar dele, ok? Muito bem. Este anjo diz que ele estava envolto em uma nuvem. Será que isso tem relevância, estar envolto em uma nuvem? Vamos ver alguma coisa que a Bíblia nos fala sobre as nuvens. Porque olha que significância que ela tem. Ninguém presta atenção nisso, ninguém fala, mas a nuvem, ela é um simbolismo e ela representa muitas coisas, né? As nuvens são retratadas sempre com a aparição de Deus e pela qual seres celestes sobem e descem. É como se ela fosse uma carruagem que traz e leva os seres celestiais e a própria teofania ou cristofania, que é a aparição de Deus ou de Jesus. Aparição ou desaparecer, como nós vamos ver, né? Em Atos 1:9, a passagem que diz que Jesus foi elevado aos céus em uma nuvem. É como se fosse um transporte, né? Jesus foi em uma nuvem. A grande maioria dos versículos do Novo Testamento que usam esta palavra se refere também como uma manifestação da glória e do poder de Deus. Vamos ver mais alguma coisa? Olha só, no Monte da Transfiguração, Mateus 17:5 diz assim: falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Olha a importância, então, da nuvem, que a gente nem pensa, né? Vamos ver mais uma passagem. Mateus 24:30, quando lá no sermão escatológico, profético de Jesus, quando ele profetizou, então, muitas coisas, a destruição de Jerusalém pelos romanos, ele disse, aquele versículo tão conhecido, né? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Vamos ver mais uma passagem que está em Mateus 26:64, que ainda é um pouco da continuação das coisas que Jesus vem falando sobre o fim. Ele diz, quando Jesus avisou o Sinédrio sobre o iminente julgamento dos judeus rebeldes, ele usou a linguagem semelhante. Eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Jesus, então, já perto do seu julgamento, quando ele estava sendo julgado, ele, então, menciona o fato de que ele virá nas nuvens do céu. E nós vamos encontrar isso também lá em 1 Tessalonicenses 4:17, né? Que ele virá nas nuvens. E o Apocalipse, o livro que nós estamos estudando, o capítulo 1, versículo 7, que ele fala, eis que vem com as nuvens, né? O anjo declarando para João, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então nós vemos agora, destrinchamos agora,
que este anjo forte, ele vem envolto em nuvens. Então você percebe que é uma aparição de glória, né? Para anunciar alguns juízos que nós vamos ver neste capítulo aqui, e só está nesse capítulo, ainda não é a 7ª trombeta, tá bom? Vamos ver outra coisa. E ele vinha também com o arco-íris por cima de sua cabeça. Vamos ver, o arco-íris tem tanta importância assim para relatar alguma glória? Deus usou o arco-íris para selar sua aliança com os homens depois do dilúvio, lembra? Está lá em Gênesis, no capítulo 9, tá? E na visão de João, do trono de Deus, que está aqui mesmo em Apocalipse, no capítulo 4, quando ele teve a visão do trono de Deus, ele viu em volta do trono, então, o arco-íris. E ele faz toda a descrição lá, e o arco-íris estava, então, ao redor do trono, né? Talvez também como um símbolo da aliança de Deus com os homens, que ele não destruiria mais com o dilúvio, a terra, enfim, tem todo também um simbolismo. E o versículo 1 ainda fala que este anjo tinha o rosto como o sol. Olha, um anjo poderoso mesmo, né? A descrição desse anjo é semelhante à descrição do Filho do Homem em sua glória e é, então, interpretadas por muitos como uma referência ao próprio Jesus, ao próprio Cristo, que talvez poderia ser ele vindo trazer, então, ele vem com o trovão com as 7 vozes e ele traz na mão um livrinho, que nós vamos ver mais, nós estamos vendo aqui na sequência. A luz brilhante da glória de Deus, ou a luz da presença de Deus, ela é mais forte do que o próprio sol. Então, veja que pode ser uma referência de uma cristofania ali para João. Isaías 60, 19 a 20 diz assim: o sol não será mais a sua luz de dia, e você não terá mais o brilho do luar, pois o Senhor será a sua luz para sempre, o seu Deus será a sua glória. O seu sol nunca se porá, e a sua lua nunca desaparecerá, porque o Senhor será a sua luz para sempre, e os seus dias de tristeza terão fim. Palavra profética para o povo de Deus no futuro, tá bom? Está lá em Isaías 60, 19 e 20. Malaquias também fala assim: pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas vós outros que temeis o seu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Quando fala então do sol, do brilho do sol, está se referindo ao brilho de Jesus, ao brilho do seu rosto, né? E nós sabemos que na Canaã Celestial, na Nova Jerusalém, na Cidade Santa, não terá mais sol, não haverá mais o sol, porque o brilho, a luz de Cristo é que alumiará todos nós que estivermos lá com o Senhor. Então vamos seguindo ainda no versículo 1, na descrição deste anjo forte. Suas pernas eram como colunas de fogo. Olha que interessante. A perna ou pé, na descrição dos 4 seres viventes ou querubins, na visão de Ezequiel. E aí você vê que nós estamos lá no Antigo Testamento, está em Ezequiel, no capítulo 1, versículo 7, ele tem uma visão dos querubins, né? Você vê que ele tem
é uma visão de seres celestiais totalmente diferentes, gloriosos. Lê lá que você vai ver. Não dá pra gente falar aqui, né? E fala também que os pés deles eram como bronze polido, né? Então aí já vem a dúvida se está falando sobre aqui no Apocalipse, se era uma cristofania, que era o próprio Jesus trazendo a mensagem para João, ou se era um querubim, porque também eles têm essas descrições também. Vamos ver lá a descrição dos pés de Jesus lá em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 5, diz: os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. E o texto ainda fala, nós estamos ainda tudo no versículo 1. Diz que ele pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Vamos ver. Então, nós podemos imaginar o tamanho deste anjo forte, né? Que ele põe o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. É um ser grandiosíssimo e forte. Então ele pode colocar os pés sobre a terra e o mar, e assim mostrando o quê? Que ele tem domínio sobre o mundo inteiro, ok? E daqui a pouco nós vamos ver, né, ali no capítulo 13, que bestas vão subir do mar e da terra. Olha só, então este ser glorioso que aparece aqui para João, ele está se mostrando o seu poder, porque ali no capítulo 13 de Apocalipse, nós vamos chegar lá, nós vamos ver a manifestação, a aparição das bestas do mar e da terra, que na verdade é a manifestação do anticristo. Então, antes de ver esses servos do diabo emergirem, Deus nos lembra que o anjo dele tem poder superior a toda a força de Satanás e de seus servos, ok? Lembrando, gente, que sendo Jesus aqui, esse anjo forte, ou sendo um querubim, nós vamos sempre lembrar que tudo que está predito aqui no livro de Apocalipse, todas essas coisas que nós lemos aqui, tudo vai ser feito pelos anjos. Deus não vai se abalar do seu trono, né? Então, às vezes as pessoas assim supervalorizam o poder do diabo, de Satanás, que vai causar mal. Não, ele vai receber permissão para causar o mal. Infelizmente, ele vai receber permissão, né? Mas o tempo dele é muito curto. O tempo dele é 7 anos, e nesses 7 anos ele também vai ser subjugado. Então, o poder de Deus, ele é inabalável. Ele é maior do que tudo, não há ninguém maior do que Deus. E os anjos do Senhor também têm poder, não é? Nós lembrando que Satanás, ele era um anjo, um querubim que veio do céu. Então, como ele era um querubim no céu, existem outros querubins poderosos no céu, né? Como nós vemos lá em Daniel, né? Quando Daniel orava e o anjo vinha trazendo uma mensagem, e os demônios, né? Os principados da Pérsia lá impediam o anjo de Deus de trazer as mensagens, as revelações para o Daniel. E aí Miguel, que é um querubim poderoso, veio então para pelejar, né, para que chegassem as mensagens até Daniel. Então nós vemos que é uma questão hierárquica aqui, porém Deus, ele está no topo, ele é o que comanda todas as coisas. E os anjos do Senhor são maiores e mais poderosos, porque estão a serviço e ordem do Senhor. Mas vamos seguir aqui, porque o tempo está passando, né? Então fica a dificuldade da interpretação desse anjo forte, se seria a visão do próprio Jesus ou de um querubim. Mas eu acho que também isso não é
o mais importante, porque nós temos ainda mais mensagens no capítulo aqui para a gente identificar. Vamos ver então os versículos 3 a 4, fala sobre os 7 trovões. E diz assim: E bradou em grande voz, como ruge um leão, e quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Então esse anjo forte, ele bradou, ele gritou, como ruge um leão. E faz também, essa frase, como ruge um leão, também nos faz lembrar, né, que outros textos do Novo Testamento falam que o Senhor é o leão da tribo de Judá, enfim. Também pode ser mais uma referência a Cristo Jesus. E quando essa voz, essa grande voz bradou, desferiram então 7 trovões. Então, na mesma hora que ele bradou, 7 trovões que tinha cada um suas próprias vozes. Olha que interessante. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever. Aí João, porque João ele está recebendo tudo e está lá escrevendo, né, para registrar tudo. Mas aí ele ouviu uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Então, olha a importância do capítulo 10 aqui, que ele fala sobre 7 juízos trazidos pelas vozes dos trovões, porém, esses juízos não foram permitidos para João relatar, e nem anotar e nem falar. Então, nós não sabemos do que se trata, porque não foi permitido registrar, né? Com toda a força da voz que vem do céu, eles proclamam mais uma parte dos juízos de Deus para, então, esse período que nós estamos estudando, que nós chamamos de grande tribulação. Então, João foi instruído a não relatar o que havia acabado de ouvir pela voz dos trovões, por uma razão que não nos é conhecida, ok? Então, vamos lá, versículo 5. Então, o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, por Deus, né? O mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe, já não haverá demora. Ok? Lembra que no vídeo passado, muito interessante, um versículo que fala que Deus já tinha o dia, o mês, a hora, tudo determinado. Já está o dia, todo o dia, mês, hora, o ano, tudo. E aqui a mensagem para João é que quando tudo isso está acontecendo, já não haverá demora. Versículo 7. Quando o 7º anjo tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo anunciou aos seus servos os profetas. Olha que interessante, né? Aquilo que Deus falou lá para os profetas que talvez eles nem entenderam, ou muita coisa que foi revelada para eles, agora chegou o tempo de se cumprir. Versículo 8 diz: a voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. A voz dizia para ele: pega agora o livro, porque este anjo trouxe um livro. Então, vamos ver agora dos versículos 9 ao 11, para encerrar este capítulo, esclarece a respeito deste livrinho. E é muito interessante a mensagem que nós encontramos aqui. Versículo 9 diz assim: fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. João. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel.
versículo 10. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele me disse: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações e línguas e reis. Que interessante, né? Eu já falei alguma coisa sobre esse capítulo aqui nos vídeos anteriores, porque tinha a ver, e hoje eu estou falando especificamente, mas tem vídeos anteriores que a gente fala alguma coisa, tá bom? Mas aqui nós vamos ter uma compreensão mais profunda. O livrinho, ele está na mão do anjo que desceu do céu, mas ele não está na mão de Deus, tá? Está na mão desse anjo. O livrinho está aberto e assim não precisa de uma pessoa. Lembra que no capítulo 5, na abertura do rolo e dos selos, precisaria ter uma pessoa digna, né? Como foi com o livro selado, né? Que só podia ser aberto pelo cordeiro. Aqui o livrinho já está aberto. O livrinho já está escrito ali o que tem nele. Então, e outra coisa, tem uma passagem semelhante, que também falei em vídeos anteriores, nem dá tempo para falar aqui, porque o tempo já está voando, é que Ezequiel, ele passou uma experiência onde também ele tinha que comer um livro, a mesma coisa, né? Doce na boca, amargo no ventre, quando Deus proferiu juízos contra a nação no tempo antigo. Então, é semelhante à experiência de Ezequiel. Está lá no capítulo 2 de Ezequiel, versículos 8, 3 e 4, você confere lá. Então, esta repetição da experiência de um profeta confirma a autoridade profética do ministério do apóstolo, tá bom? Assim como Ezequiel profetizou, João agora também está sendo confirmado como um profeta. A palavra de Deus é doce como mel para quem ama o Senhor, né? Nós vamos encontrar isso lá no Salmo 19:10, Salmo 119, 103, pode buscar lá. Mas é dura para quem não deseja obedecer. E, ao considerar suas implicações, tornam-se amargas no estômago. Então, o anjo mandou comer o livro e tinha sabor de mel na boca por se tratar das promessas, bênçãos e vitórias de Deus para nós. E, ao mesmo tempo, era amargo no estômago por causa da seriedade, da necessidade de obediência e por se referir à justiça divina. Por fim, seus julgamentos são doces ao darem um final adequado para o mal, mas a ira de Deus é amarga quando cai sobre o pecador impenitente. O primeiro livro, que é do capítulo 5, dos selos, do rolo, ele deveria ser aberto. Agora, este aqui, ele já está aberto. E ele deve ser comido. O que significa ser comido? Indica a assimilação total do seu conteúdo. Nossa, nosso vídeo ficou comprido. Eu espero que você tenha ficado até o fim. E assim eu encerro o capítulo 10 de Apocalipse. Deus te abençoe em nome de Jesus.